Olá, amigos do canal Eu Informática. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Nós estamos aqui com esse notebook da Positivo, notebook do Positivo Sim. Eu acabei de comprar esse notebook, né, pessoal, de um cliente. O cliente falou que o notebook está com problema e não quer arrumar. Olha só, esse notebook ele está bem conservado. Olha só para vocês verem. É um notebook bastante conservado, né? Da Positivo. A gente vai então ligar ele, ver o que esse notebook tem, né, ver qual é o problema e ver possíveis melhorias para a gente fazer nesse notebook, para a gente poder instalar o sistema operacional Windows 10 e com isso, né, poder botar ele para funcionar, né, e vender esse notebook. Bom, pessoal, então eu já liguei ele aqui na tomada, né, conectei aqui a fonte, né, e vamos ligar ele pela primeira vez para a gente fazer aqui o primeiro teste, para a gente ver se ele liga e ver o que está acontecendo, né? Apertei o botãozinho lá, ó, ligou. Olha só, pessoal, de cara a gente já escutou, né? O computador ele dá sinal, né? E alguns sinais aí, a gente que é técnico, né? A gente que trabalha com informática, a gente já sabe, só escutando aí o problema. Eu não sei se vai dar para vocês escutarem aí. Bom, esse barulhinho aí, né? Um barulhinho tipo assim, ó, tec, tec, tec. Esse barulhinho é o HD, né, com problema. O HD ele tem agulha, né, que fica fazendo a leitura e ela fica, quando dá problema no disco, né, fica batendo, assim como o meu dedo está fazendo lá, né, e então com isso a gente descobriu um problema, né, desse notebook, o HD tem que trocar. Então a gente já sabe que é HD, né, e então a gente já ia, né, de qualquer forma instalar um SSD nesse notebook, né, porque esse notebook aqui dá positivo, para a gente poder rodar o Windows 10, né, a gente tem que instalar um SSD. A gente reaproveita, pessoal, muitos notebooks antigos, né, instalando o SSD, aumentando um pouco da memória RAM, e a gente consegue instalar o sistema operacional Windows 10 e botar esse notebook para funcionar e rodar aí de uma forma, hein, pessoal, que pode ser usado ainda por um bom tempo. Então, eu já tirei aqui os parafusos desse notebook aqui, né, para adiantar para a gente aqui. Agora a gente vai passar para a próxima parte aí, onde a gente vai desmontar, né, e ver aí qual que é a memória RAM, qual que é o processador e a instalação do SSD. Bom, pessoal, então estou aqui com o notebook, né, eu já desencaixei aqui a tampa aqui para adiantar para a gente aqui, né. Agora que eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então tá aqui. Nós temos aqui o HD, memória RAM, processador, né. Esse notebook, como eu falei para vocês, está bem conservado. A gente vai fazer uma manutençãozinha preventiva aqui, né? Trocar a pasta térmica do processador. Aí ele está com 4 GB de memória RAM. Eu tenho um pente aqui compatível com mais 2 GB. Vou instalar mais 2 GB, deixando ele aí com 6 GB de memória RAM. E vamos instalar o SSD no lugar do HD e instalar o Windows 10. Tem alguns notebooks da Positivo que eles aceitam você aumentar a memória, né? Então vocês aumentem a memória o máximo que der, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma memória aqui de 4 GB, então ele suporta até 8 GB, né? Então eu poderia colocar aqui no outro slot aqui mais um pente de memória de 4 GB, totalizando aí 8 GB, né? Que ficaria aí legal. Tem alguns outros notebooks da Positivo que em cada slot só aceita 2 GB, né? Então vocês coloquem aí mais um de 2 GB, totalizando 4. Para rodar o Windows 10 tem que ser no mínimo 4 GB, né, pessoal? 2 GB somente para o sistema operacional e 2 GB, né, livre lá para você poder carregar os seus programas, executar os seus programas no Windows. Já outros notebooks da Positivo só tem um pente, só tem um slot, melhor dizendo, só tem um slot, não tem dois como esse aqui tem, né? Tem só um e só aceita no máximo 2 GB. Então esses notebooks, infelizmente, não dá para aumentar a memória RAM e também não dá para você, até dá para você instalar o Windows 10, né? Você vai conseguir instalar tranquilo o Windows 10, mas na hora que você for abrir programas, né, você vai perceber que vai travar, vai ficar lento.
É, porque o Windows 10 ele precisa de 2 gigas somente para ele, né? Ele consome quase 2 gigas, só o sistema operacional, e os outros têm que ter pelo menos mais 2 gigas para rodar os programas, como eu falei para vocês.
Bom, pessoal, então vocês puderam ver aí que nós instalamos, né? Nós tiramos o HD, né, o HD antigo, o HD aí com defeito, e instalamos um SSD, um SSD de 120 GB, né? Só para rodar o sistema operacional Windows 10. Bom, agora a gente vai instalar, né? Eu estou aqui com um pente de memória RAM, ele está com 4 GB, já seria o suficiente para rodar tranquilamente o Windows 10 e mais alguns programas editores aí de texto, né, como o pacote Office e também navegação na internet, acesso a e-mail. Então aí seria um computador aí básico para você instalar o Windows 10 e trabalhar com ele aí, com aquilo lá que é básico, né, o pacote Office, navegação na internet. Então para quem estuda, né, e também para alguns trabalhos aí dá para fazer, dá para usar tranquilamente por um bom tempo, como eu falei para vocês. Então ele está com 4 GB de memória RAM. Vou colocar mais um pente aqui, ó. Eu tenho esse pente aqui compatível também da Positivo, de 2 GB, né? Então vai ficar com 6 GB. Vamos instalar aqui no outro slot, né? Eu vou instalar ele aqui. Com isso, vai ficar então com 6 GB SSD, né? O processador dele é um processador Celeron, né? Mas ele tem uma velocidade muito boa, né? Então eu vou deixar ele mesmo. E agora a gente vai montar novamente aqui o computador, né? E vamos instalar, passar para a próxima parte, onde nós já vamos inicializar e instalar o Windows 10. Bom, pessoal, já estamos aqui então com ele, né? Já aqui com o pendrive de boot. Vamos ligar ele novamente aqui. Vamos ficar apertando F2 para entrar no setup, né, pessoal? Pronto, né? Aqui no setup, aqui nós vamos em boot device priority, né? Vamos apertar Enter. USB device, né? Parece que já está certo aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos apertar F10 aqui. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Vamos aguardar ele inicializar aqui. É isso mesmo, né? Inicializou já no nosso pendrive, então já estava configurado lá no boot, né? Na BIOS, para inicializar no pendrive, né? Então a gente vai lá, vamos selecionar aqui o nosso sistema operacional Windows 10 para a gente instalar. Eu vou instalar aqui o sistema de 64 bits, né? A configuração dele permite, tem mais de 2 GB, né? Que tem que ser pelo menos 2 GB aí para você instalar um sistema de 64 bits, o Windows 10. Então, vamos aqui aguardar carregar os nossos arquivos, né? Bom, pessoal, então tá pronto, né? Já instalou e acabamos de configurar o sistema, né, operacional Windows 10, né? De cara eu já vou abrir aqui, né, o gerenciador de tarefas.
E vamos vir aqui em mais detalhes. Vamos lá no desempenho. Desempenho vocês vão ver, né? O processador Intel Celeron. Deixa eu só fechar aqui, né? Bom, pessoal, então nós temos aí o Intel Celeron B800, né? 1,50 GHz. Mas aqui vocês vão ver que o cache principal dele aqui é 2 MB, né? 2 MB já é razoável para a gente poder rodar, né, o Windows 10, né, nas funções básicas aí do dia a dia, né? Nós temos aí as velocidades, né? Ele tem aí processadores lógicos, 2 processadores. Então é isso aí. Memória RAM dele tá aí, ó, 6 GB de DDR3, né? 6 GB de DDR3. Aqui nós temos aqui o que o sistema operacional está consumindo e o que temos aqui de sobra, mais de 4 GB. E o nosso disco, né? Nosso disco aqui, ó, SSD de 128 GB, né? Então tá aí. Olha só, pessoal, meu celular já está praticamente descarregando aqui, né? Tá dando sinal. E eu vou instalar todos os programas, né, básicos aqui, né? Pacote Office, navegadores. E volto para a gente fazer aí, só para finalizar esse vídeo, para mim falar para vocês aí qual é a nota final desse notebook. Positivo sim, né? Com o sistema operacional Windows 10, SSD e 6 GB de memória RAM. Pessoal, voltando aqui, acabei de instalar os programas do notebook, né? E olha só para vocês verem, ficou muito bom, né, pessoal? O notebook ficou bom demais, né? Ficou com uma velocidade muito boa, né? Abrindo aí os programas do Word, como você pode ver aí, Microsoft Office, abriu rapidamente, né, pessoal? Sem nenhum problema. Vamos abrir aqui também aqui o navegador da internet. E aqui, vamos direto aqui para o site do YouTube. E aqui vamos aguardar ele carregar. Vamos pesquisar aqui, que não, qualquer coisa aqui para a gente ver aqui. Então é isso aí, pessoal, né? O notebook ficou muito bom e eu ainda vou procurar aí um processador para me colocar, um processador melhor para me colocar nesse notebook. Eu estava pensando aqui, vou melhorar ele o máximo que der. Então aqui eu vou procurar um pente de memória RAM com mais 4 GB, né, para ele ficar com 8, o máximo que ele suporta. E vou instalar também, ver se eu encontro um processador um pouquinho melhor para me instalar nele, né, pessoal? Então, é isso aí, né? Então, o notebook ficou muito bom. Vou finalizar esse vídeo por aqui, só dando mais uma passada aqui no desempenho, né? Vamos ver aqui a memória RAM. Olha só, o Word aberto, o navegador da internet, ainda fica 3,2 GB disponível, né? Então, tá funcionando e funcionando muito bem. O notebook ficou bom, né? Então, dá para usar com o Windows 10 sem nenhum problema. Notebook aí muito conservado. Então, dá para mim vender pelo menos uns R$700, que não vai ter problema nenhum, né? R$700 vai estar um preço aí razoável para esse notebook, que ficou muito bom.